Olá pessoal, como eu prometi, hoje eu vim falar da vida de um astro da arte marcial, que eu sou muito fã e de repente muitos conhecem, de repente muitos não conhecem, né? Então eu quero falar sobre Bruce Lee. Bruce Lee é um dos meus ídolos da arte marcial. Eu quero contar um pouquinho da vida dele. Eu havia comprado a sua biografia e havia maratonado a sua vida numa série meio antiga de 50 capítulos. Mas vale a pena conhecer a história desse chinês que realmente se tornou a lenda nas artes marciais. Ele é considerado tal qual o rei do pop, Michael Jackson, Elvis Presley, né? O rei do rock. Ele é considerado, então, o rei das artes marciais. Bruce Lee, então, ele nasceu na Califórnia em 1940, mas ele é de origem chinesa, sua família, né? Os pais viajavam muito, porque o pai dele era ator, cantor de ópera chinesa e viajava o mundo inteiro. E em uma dessas viagens que a mãe de Bruce Lee, grávida dele, o acompanhou o marido, é, ele nasceu então na Califórnia, recebendo o nome americano de Bruce Lee e tendo o nome chinês de Li Shaowan. Então, Bruce Lee, depois que nasceu, a família voltou a Hong Kong, que eles são de lá, né? A origem deles é de lá. E eram de uma família nobre, assim, rica, tinha vários dotes, né? Vamos dizer. Colocou Bruce Lee nos melhores colégios que tinha lá. E, inclusive, quando ele tinha 18 anos, ele frequentava um dos melhores colégios lá de Hong Kong, mas ele não estava muito bem nos estudos. Ele queria as artes marciais. Ele havia aprendido com um tio, quando pequeno, algumas coisas sobre artes marciais e ele enfiou aquilo na cabeça e ele queria a todo custo arte marcial. E os pais eram contra, porque os pais queriam que ele estudasse, né? Então, começou ali. Aos 18 anos, Bruce Lee era bem considerado, vamos considerar rebelde, porque ele não aceitava muitas regras e ele era bem assim desobediente, mas no sentido bom. Ele era desobediente porque na cabeça de Bruce Lee, ele queria expandir a cultura chinesa. Ele não concordava que os chineses escondiam para si as artes marciais, porque naquele tempo era proibido um mestre da arte marcial passar o que ele sabia para pessoas estrangeiras. E Bruce Lee não acreditava naquilo. Ele queria expandir a arte marcial de uma forma que todos pudessem conhecer e trocar, né, uns com os outros, sobre essa arte tão importante para ele. E foi assim que ele foi arrumando várias confusões durante o seu período ali em Hong Kong, com 18 anos. Ele brigava muito na escola, não porque ele era um aluno briguento, mas porque chamavam, né? Tinha ali alguns americanos, chamavam ele de chinesinho amarelo. Então aí ele se enfurecia e ele tinha uma raiva que daí ele não conseguia se conter. E aí saía voadora para todo lado, né? Então, foi assim que ele ia perdendo aula e falando para o pai dele que ele queria realmente era estudar as artes marciais, e o pai teimando que ele tinha que estudar, e foi então que chegou uma hora que eles decidiram então deixar ele treinar com um mestre muito renomado ali em Hong Kong, e a fim de que ele fosse disciplinado, né, por esse mestre. O mestre teve muito trabalho no começo, porque ele era muito teimoso, muito teimoso. O mestre dava uma orientação para ele treinar com um bastão, por exemplo. E quando era no outro dia, Bruce Lee estava treinando com 2 bastões. Inclusive, o filme Karate Kid é muito baseado na história de Bruce Lee. Depois que eu vi a história real de Bruce Lee, é que eu vi que eles pegaram, né, muito ali de Karate Kid, de Daniel San, realmente retratos da vida de Bruce Lee. Então, voltando aqui, ele começou então a aprender as artes marciais com esse mestre muito renomado. Ele era um talento, ele tinha um talento nato para as artes, ele era muito dedicado, ele treinava muito. E só que o que aconteceu?
ele começou a querer saber como que eram as outras artes marciais que tinham ali. E isso era proibido, como eu disse, uma escola não podia ensinar a outra, as artes marciais ali tinham que ser restritas a cada mestre. E o que ele fazia? Ele ia nas outras escolas de artes marciais, ele provocava para um desafio um dos alunos melhores que tinha lá, porque ele queria o combate ali. Muitas vezes ele apanhava, mas ele saía sorrindo, porque cada vez que ele ia lá, desafiava e apanhava, ele aprendia um novo golpe. E foi assim que Bruce Lee foi construindo a ideia dele do Jeet Kune Do. Bem, ali ainda com os 18 anos, ele se envolveu com a máfia, porque a máfia cobrava ali dos comerciantes uma taxa de proteção. E Bruce Lee, uma certa vez, achou que isso não era certo, se intrometeu no meio, bateu em vários gangsters que tinha ali, arrumou maior confusão e, enfim, teve que ser mandado para a América, porque daí a máfia apanhou dele, né? Toda a máfia apanhou dele, porque ele era terrível mesmo. E os pais tiveram que mandar ele para a América, porque a vida dele estava em perigo. E foi na América, então, que Bruce Lee foi construindo o grande sonho dele. Mas não foi fácil, não. Ele chegou na América, ele não tinha trabalho, ele tinha apenas 18 anos, os pais mandaram pouco dinheiro para ele, o tio que ficou encarregado de cuidar dele deixou ele sozinho para que ele aprendesse a se cuidar, né, e a valorizar ali a vida dele, e foi o que aconteceu. Ele, aos 18 anos, ele foi trabalhar de garçom, de lavar prato, de catador de lixo, de guarda-costa, enfim, ele fez de tudo e sempre desafiando quem aparecia na frente dele, tá? Porque era voadora para todo lado. Até que ele fez a mesma coisa, ele ia desafiando todos os mestres que tinha ali na América, mestre do karatê, mestre do taekwondo, mestre do boxe tailandês, e ele foi aprendendo tudo, e ele juntou toda essa arte, ele jogou fora as coisas que ele achava desnecessária, e ele inventou um estilo de luta, então chamado Jeet Kune Do. E foi assim que ele começou a brilhar, começou né, se despontar do seu talento, e daí a Hong Kong contratou ele para fazer filme, e depois Hollywood não quis a princípio porque eles eram muito preconceituosos contra chineses e negros, e descartou ele, não quis fazer nenhum filme com ele sendo protagonista, e ele estourou em bilheteria em Hong Kong, né, no seu primeiro filme, que era a, O Dragão Chinês, e assim foi. Sei que o total, Bruce Lee fez 5 filmes no total, né? E estourou, assim, de bilheteria, de vendas e tudo mais. Ele estava, assim, no auge, muito famoso mesmo. Mas, infelizmente, aos 32 anos, ele teve um edema cerebral, né? Ele tinha muitas dores de cabeça, ele era muito teimoso, ele é um médico, mas não aceitava que aquilo ali poderia ser perigoso para a saúde dele. E um dia, então, no meio da filmagem do quinto filme, sexto filme, ele sentiu dor de cabeça, pediu uma aspirina para a atriz que contracenava com ele, e dali ele nunca mais acordou. Então, aos 32 anos, Bruce Lee faleceu e deixou esse grande legado de história, né? Eu acho que ninguém mais superou Bruce Lee, e as artes marciais, a partir dele, tomaram outro rumo, né? E é triste. Tem muitas teorias sobre a vida dos Lee, porque o filho dele depois cresceu também, Brandon Lee, ele teve 2 filhos. Ele teve o filho Brandon Lee e a Shannon Lee. A Shannon Lee acabou sendo escritora. Ela escreveu este livro aqui sobre os ensinamentos de Bruce Lee, que algum dia eu vou falar para vocês também. E infelizmente o Brandon, que é esse daqui, que fez o filme O Corvo, teve o triste desastre de morrer na filmagem por uma bala de verdade. Isso aí, gente. A vida do Bruce Lee é isso. Espero que tenham gostado.